Mais uma vez, bom dia. Começa agora o segundo bloco do Manhã Noticiosa. Já temos em estúdio o Dr. Baltazar Fael, que é pesquisador e representante do Centro de Integridade Pública. Ontem foi divulgado o relatório da Transparência Internacional sobre o índice de percepção da corrupção e foi constatado que Moçambique caiu mais um ponto, saindo do lugar 146 para o lugar 149. Moçambique saiu dos 26 para os 25 pontos e no ranking mundial dos 165 países, como explicava, saiu do lugar 146 para o lugar 149. Dr. Baltazar, muito bom dia. Qual é a sua primeira leitura sobre esta queda de Moçambique no índice de percepção sobre a corrupção da Transparência Internacional? Parece que estamos cada vez piores. Bom dia e obrigado pelo convite. Cumprimentar também os telespectadores que nos veem. Dizer que sim, de fato, este índice é um índice que é visto em todo o mundo e é um barômetro, não é, para que as pessoas de todo o mundo, desculpa a repetição, possam de alguma forma avaliar cada um dos países em termos de corrupção e até para aqueles que pretendem de alguma maneira investir em Moçambique. Sabemos que precisamos muito de investimentos estrangeiros, baseiam-se muito nestes índices no sentido de observar se naquele país em concreto nós podemos ir lá e investir os nossos recursos, fazer negócios com segurança, em que não há corrupção, não há nada que nos possa de alguma forma impedir de desenvolver estes mesmos negócios. E quando isto acontece, há um certo retraimento. Portanto, este índice é importante e, de fato, Moçambique registrou mais uma queda neste índice, o que não é algo Quais são os principais fatores que podem ter influenciado? Eu penso que são vários. Primeiro temos que começar por aqueles que foram inquiridos. Neste ano, os inquiridos foram a classe empresarial e alguns experts nesta matéria. Ora, se é a classe empresarial que vem, portanto, de alguma forma, influenciar aquilo que é a posição de Moçambique neste índice, isto quer dizer que podem existir situações aqui ao nível dos negócios, tanto do Estado como privados. Como sabemos, uma das maiores fontes de corrupção neste país é a questão do procurement público. Então, não me admira que os empresários tenham respondido este tipo de questões, olhando mesmo para aquilo que são as suas ações no mercado, como é que eles se relacionam no Estado na questão do procurement e outras situações que o país pode estar a atravessar. A questão, por exemplo, do processo das dívidas ocultas, que conheceu quase que, pelo menos para a opinião pública, uma estagnação. Nós sabemos que o judiciário justifica-se no sentido de que trata-se de um processo complexo, de um processo que precisam ainda de pedir informação a países estrangeiros que não estão a mostrar colaboração, mas para aquilo que é o cidadão, para aqueles que foram os inquiridos, de alguma forma, o não andamento deste processo, eles não olham para questões técnicas, mas olham mais para uma situação em que o Estado não está, ou as instituições judiciárias não estão, de fato, a realizar aquilo que é o seu papel. Mas, por outro lado, temos também uma que pode ser apontada como causa, que é a questão de termos um discurso político bastante incisivo no combate à corrupção. Todos podemos ver muitas vezes o chefe de Estado a incidir o seu discurso sobre... É uma das suas principais linhas de exatamente, mas por outro lado, quando vamos ver, por exemplo, as informações que saem na imprensa, quando vamos ver a informação da do Procurador-Geral da República ao Parlamento, verificamos que aqui há um discurso político incisivo, mas, por outro lado, os números da corrupção estão a aumentar, o que pode indiciar que as medidas que podem estar a ser implementadas para combater a corrupção não estão a ser eficazes, por vários motivos. A questão dos controlos internos ao nível das instituições públicas também falham de alguma maneira. Então, eu penso que podemos aqui estar o dia todo a apontar várias causas que podem estar a influir este índice e terminar esta questão dizendo que
O próprio chefe do Estado, se estivermos atentos naquilo que foi a sua informação sobre o Estado da Nação em 2020, apontou uma das causas que ele acha que podem ter influenciado neste índice, que é a fragilidade das nossas instituições. Então, eu penso que há várias questões aqui como causas que podem ser levantadas. Disse que há vários elementos que podem ser citados como motivo para esta redução ou esta perda de pontos de Moçambique no que toca à transparência internacional, no que toca ao índice de percepção da corrupção. A falta de vontade institucional também pode ser aqui levantada, tendo em conta o que dizia, que há um discurso que é feito e é uma realidade totalmente diferente do que é dito. Sim, porque quando nós vamos olhar onde é que acontece mais a corrupção, é ao nível das instituições públicas. O que se verifica aqui, ou o que se nota, é que a questão, por exemplo, do desvio de fundos públicos do Estado, que tem sido também um dos maiores calcanhares de Aquiles nesta questão da corrupção, é uma questão que ainda não está controlada. Mas já vem de há muito tempo. O que indicia que as medidas, se é que estão a ser tomadas pelo Estado, não estão a produzir os seus efeitos. Eu falei aqui um pouco da questão do controle interno. É preciso que hajam mecanismos visando prevenir que os funcionários públicos, os servidores públicos, envolvam-se em atos de corrupção, porque muitas vezes, quando há estes desvios, depois para recuperar estes valores, para reverterem de novo aos cofres do Estado, torna-se bastante difícil, e as estatísticas mostram exatamente isso, que há um maior número de desvios em termos de volume de recursos, mas as recuperações têm sido muito fracas. É por isso que o Estado avançou no ano passado com a aprovação da lei de recuperação de ativos e a sua gestão. Então, é preciso que este ano nós comecemos a fazer a medição se o problema de fato era a ausência ou a falta desta lei, ou se o problema é o outro que precisamos, portanto, de atacar. Portanto, temos que nos questionar constantemente, porque a corrupção nunca vai acabar em nenhuma parte do mundo, e constantemente as instituições da administração da justiça, as instituições do Estado, têm que estar capazes de fazer face a este fenômeno, implementando medidas, melhorando a legislação, aplicando essa mesma legislação. Portanto, há aqui uma série de questões que se levantam. A eliminação da corrupção em Moçambique é urgente. Vê flexibilidade nas nossas instituições de criar maior pujança a breve trecho para combater, sobretudo, a grande corrupção, porque muitas vezes, quando vemos casos de detenções, casos de apreensões, é como se tem dito lá na rua, casos de peixe pequeno, peixe miúdo. Olha, é preciso que também reconheçamos algum trabalho que está a ser feito. Pois. Desde logo, o nosso quadro legal, por exemplo, vai se tornando cada vez mais robusto em termos de combate à corrupção. Mas tem aquele permanente problema da implementação. Mas, exatamente, a questão da implementação é que está a falhar. Então, temos que verificar se é um problema das instituições que devem fazer o enforcement da lei, que devem aplicar, portanto, esta lei, ou se nós não estamos a produzir medidas concretas para combater a corrupção. Uma coisa é teres um quadro legal de combate à corrupção e promoção da transparência muito robusto, mas a outra coisa é como tu implementas esse quadro. E como é que implementas também medidas de natureza administrativa dentro das instituições, porque isto é fundamental. É preciso controlar, de alguma forma, aquilo que são as áreas de risco dentro do próprio aparelho do Estado. Quais são as instituições mais propensas à corrupção? Embora o combate à corrupção deva ser feito de forma holística, mas temos que ir fase a fase, tapando aqueles que podem ser os buracos que existem na administração pública, para que casos de corrupção não aconteçam. Então, eu começo já a ter uma percepção de que o problema aqui não é do quadro legal ser frágil, ser fraco, etc. Mas o problema é mesmo da sua implementação e da natureza das medidas administrativas que possam existir e que estejam a implementar, que não estão a ser eficazes para combater este fenômeno.
Voltando um pouco para os motivos desta queda de Moçambique no índice de percepção da corrupção, tivemos um choque no ano passado da Covid-19 para a economia, sobretudo, e depois houve muitas atividades para a recuperação. Esta pandemia pode ter contribuído, tendo em conta a situação das adjudicações diretas que foram feitas e muito protestadas pela sociedade civil? Olha, esta questão da Covid-19 é uma questão que não é levantada, as desconfianças não são só levantadas em Moçambique, é um pouco por todo o mundo. É que tu, quando estás numa situação de crise, a tua tendência qual é? É olhar para a crise, tentar debelar esta crise, que é, neste caso, a Covid-19. E, de alguma forma, vais descurar outras atividades que devias levar a cabo, como, por exemplo, as atividades de combate à corrupção. E aqueles que estão, os agentes da administração pública, eles também estão atentos a estes cenários e vão se aproveitando um pouco disto para praticar este tipo de atos. Então, não há dúvida nenhuma que a questão da Covid-19 tem que ser muito bem monitorizada. É preciso que, de alguma forma, sejam produzidos relatórios de auditoria de forma periódica e que esses relatórios sejam publicados na imprensa, porque o que está a suceder neste momento, concretamente em Moçambique, é que há desconfiança de como é que o dinheiro que foi, portanto, solicitado às instâncias internacionais e que foi, de fato, recebido por Moçambique, está de alguma forma a ser bem gerido. Como é que estes atos estão a ser geridos? E não há maior forma de mostrar isso do que publicitar aquilo que está a ser feito, a forma como estes dinheiros estão a ser gastos. Essa publicitação já criou algum escândalo? Repare que eu posso fazer uma ligação com aquilo que aconteceu com o IDAI, na altura do IDAI, em que vieram muitos donativos e a Assembleia da República, através das bancadas que estão lá, pressionou o governo a publicar a lista dos produtos que foram adquiridos, quanto é que esses produtos foram adquiridos. E nós vimos isso depois nos jornais. Podem sobrar diferenças ou qualquer outra coisa, mas o governo tentou ser, vamos lá dizer assim, transparente, mostrar alguma transparência, se é que ela existiu de fato. E nesta questão da Covid também estamos a ver que existe um certo esforço. Quem for à página, por exemplo, do Ministério da Saúde, tem lá alguma informação sobre estes dados, mas isto tem que ser de forma mais recorrente e não só na internet. Nem todos os moçambicanos têm acesso à internet. Se nós verificarmos os índices, há números bastante baixos de cidadãos que conseguem aceder à internet. Menos de 20%. Exatamente. Temos que difundir para todos os órgãos, para a rádio, para os jornais, procurar fazer com que esta informação chegue ao cidadão comum para dissipar estas dúvidas que vão surgindo. A questão de Moçambique ter regredido no índice de percepção da corrupção não é só das instituições, mas é também do cidadão. Como é que olha para o comportamento dos indivíduos face à corrupção em Moçambique? Eles também já estão corrompidos ou podem ajudar a combater o fenómeno? Olha, não há corrupção sem que haja estas duas vertentes, o corruptor e o corrompido. Por isso é que a definição de corrupção engloba aquilo que é a corrupção ativa e a corrupção passiva. Tenta haver aqui dois lados. Não há dúvida que os nossos cidadãos também devem colaborar no sentido de evitar que estes números de corrupção subam. Quando nós vamos a uma instituição pública e um funcionário, para agilizar o nosso processo, ou não é o funcionário, é o cidadão, muitas vezes, que chega lá e quer pagar algum valor para que o seu processo tenha um decurso muito mais rápido, mais flexível. Então, é preciso dizer que o próprio cidadão em Moçambique deve começar a ficar consciencializado de que ele também é uma parte importantíssima para combater a corrupção. Porque se ele se recusa a praticar este tipo de atos, o funcionário público não tem como pedir, portanto, solicitar estas ofertas ao presidente. Mas, por outro lado, o próprio funcionário público também tem que estar consciente de que ele está ali para trabalhar, e se está ali a trabalhar, tem o valor que recebe, e que é esse valor que, portanto, deve satisfazer as suas necessidades do dia a dia e não procurar, portanto, outras formas de receber mais por vias, portanto, ilícitas. Mas também é preciso olhar para outras questões que muitas vezes as pessoas dizem que não é porque os salários são baixos que os funcionários se envolvem em atos de corrupção, mas é uma questão de consciência. Ora,
Sim, é uma questão de consciência, claramente, mas é preciso criar outros incentivos. O Estado tem que criar incentivos, tem que criar almofadas para este salário, assistência médica e medicamentosa e outros benefícios para o próprio servidor público. Pode aquele, quando queira ou esteja na situação de entrar numa questão desta, ele pese aquilo que são os benefícios da sua ação e aquilo que ele pode perder se vir a ser descoberto. Portanto, há várias formas aqui de tentarmos controlar a questão da corrupção. O Estado, neste caso, é que deve criar esses benefícios, deve criar esses incentivos. Nós estamos a dizer aumentar salários, mas aquelas pequenas coisas que pode fazer pelo servidor público, de modo a que o seu salário, de alguma forma, ele consiga, portanto, ter uma vida digna e condigna. Pois, sempre que o Gabinete Central de Combate à Corrupção faz os seus relatórios sobre a corrupção em Moçambique, aponta Maputo, a cidade de Maputo e Nampula como as regiões mais corruptas. Qual é o seu parecer sobre isso? A que é que se deve esta questão de recorrentemente estas duas regiões do país aparecerem como as mais corruptas? É devido ao nível de investimento? Qual é que é a sua análise? Eu penso que Maputo e Nampula são aquelas províncias que, vamos lá dizer assim, em termos, nem são figurativos, mas realmente são aquelas províncias que quase que são metrópoles, não é? Em que há muita confluência de cidadãos, de pessoas de várias partes do mundo. Se vais a Nampula, por exemplo, aquele pessoal todo dos grandes lagos, Nigéria, sei lá, aqueles países todos daquelas regiões que migram mais, tem muitos lá. Estão a fazer o quê? Em que atividades se envolvem? Qual é a relação que eles têm com a máquina administrativa do Estado? Portanto, estas questões todas é preciso verificar. Muitos deles vão às minas, etc. Tem negócios na cidade. Quer dizer, há várias situações aqui que podem levar a que estas duas cidades, pela sua dimensão e pela população que abarcam, pela população que lá, portanto, possa estar muito envolvida nestas questões. Nampula, por exemplo, já chegou até a liderar, se é que não está a liderar, a questão de branqueamento de capitais. Pois. Então, esse tipo de situações é preciso olhar também para a característica da própria população, as dinâmicas dos negócios, como é que acontece, a ação do Estado, da máquina administrativa do Estado com estes cidadãos. Como é que isto, portanto, de alguma forma se faz? Dr. Baltazar, a questão da corrupção não é grave só em Moçambique, como em toda a região austral de África. Aliás, a zona subsaariana de África, aliás, é a parte mais corrupta do mundo, e o conselho que é deixado pela Transparência Internacional é que os líderes africanos estejam mais engajados no combate à corrupção. Qual é a sua análise com relação a este conselho deixado pela Transparência Internacional? Eu penso que o trabalho que a Transparência Internacional está a fazer, de fato, é um trabalho meritório, faz trabalho de pesquisa de campo, já fez um índice de corrupção, pelo menos de que eu tenha conhecimento, para a África. Então, eles, com este trabalho que vão realizando, vão verificando onde é que existem problemas, onde é que não existem, quais são as áreas mais propensas, quais são aquelas que não são, etc. E este conselho que eles estão a dar, portanto, é um conselho que dão com conhecimento de causa ao nível do terreno. Então, as recomendações que são feitas, eu penso que os Estados não podem olhar aquilo como uma ação de tentar denegrir a sua imagem no Concerto das Nações, mas tem que pegar nessas questões, tem que pegar nessas recomendações e tentar implementar no sentido de verificar se de fato a redução existe o controle da corrupção ao nível dos seus países. Para si, tendo em conta os investimentos que virão daqui a pouco em Moçambique, aliás, que já começaram na região norte do país, concretamente em Cabo Delgado, e também outros investimentos como o Sustenta, a ADIN e vários outros que vão acontecendo no país, consegue vislumbrar aqui um momento em que Moçambique poderá melhorar ou aumentar o índice de vulnerabilidade para a corrupção? Eu penso que esses negócios, quando eles vão surgindo, também criam aqui oportunidades para a corrupção. Então, se o Estado de fato está interessado em combater este fenômeno, tem que ter mais controle sobre essas regiões. O Estado deve, de alguma forma, procurar
fazer com que os recursos que vão para a DIN, que vêm da exploração de... E já tivemos um fundo com um escândalo, o Fundo de Desenvolvimento Agrário, com desvios de fundo muito Exatamente, é preciso que haja um controle, não se pode dar dinheiro só às pessoas. O ser humano, por natureza, é um indivíduo que é propenso a envolver-se, portanto, neste tipo de atos. E pior ainda, quando os recursos lhe são disponíveis e, de alguma forma, ele verifica que o controle sobre esses recursos é bastante reduzido. A sua intenção mesmo é de saber. Então, sempre que houver estes fluxos de capitais, em que houver necessidade de negociação entre empresários nacionais ou internacionais e as estruturas da administração pública, é preciso criar aqui sistemas de controle para evitar que tanto os funcionários como os investidores se envolvam em casos de corrupção. A questão aqui administrativa é bastante fundamental. Ver quais são os passos, por exemplo, para tratar de uma licença, etc. Quanto mais passos você vai dando para isso, está a criar mais oportunidades de corrupção. Portanto, é preciso que hajam, de fato, ações de controle sobre a atuação dos agentes públicos, dos investidores nestas regiões, de modo a minimizar a possibilidade da ocorrência deste tipo de atos. Dr. Baltazar Fael, muito obrigado por ter estado connosco aqui no Manhã Noticiosa. Muito obrigado pelo convite. Estivemos com o Baltazar Fael a falar da questão de Moçambique ter reduzido um ponto no que toca ao índice de percepção da corrupção. Saímos do lugar 146 para o lugar 149 agora.